Vamos falar sobre o caso Master. O Fábio Serapião assina uma reportagem no nosso site hoje que fala sobre o BRB e o Banco Master. O Serapião é colunista aqui do UOL. Ele trata que a Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A nova apuração foi aberta depois de a Polícia Federal encontrar indícios de que Vorcaro e outra pessoa adquiriram ações do Banco de Brasília, supostamente de forma ilícita e acima do limite permitido para um mesmo grupo. A suspeita é que a compra e a titularidade das ações não tenham se dado de forma transparente. A PF já investiga a compra do Master pelo BRB no inquérito que deu origem à primeira fase da Compliance Zero em novembro. Essa primeira apuração mira possível fraude na compra com repasse de carteiras podres ao BRB pelo Banco de Vorcaro. Já o segundo inquérito, relacionado ao Banco de Brasília, vai apurar possível gestão fraudulenta e manipulação de mercado. O Master ainda é alvo de outro inquérito sobre o uso de fundos por Vorcaro, parentes e sócios para desviar dinheiro do banco. Todos os casos são relatados pelo ministro Dias Toffoli do STF. Em nota, o Banco de Brasília informa que encontrou achados relevantes em uma primeira etapa de auditoria contratada pelo banco e que, a fim de confirmar eventuais atos ilícitos, entregou o relatório à Polícia Federal na última quinta-feira e ao Banco Central ontem. Sakamoto, a coluna procurou também a defesa do Vorcaro, mas ainda não teve um posicionamento. Olha, a gente ainda está no começo do... Pode parecer que está todo mundo cansado com a história do Banco Master, mas a gente ainda está no começo desse novelo de lã, né, desse que está sendo puxado pela Polícia Federal. Né? Você teve, vamos lembrar todos e todas, todo aquele papelório, aqueles 12 bilhões de papéis podres, mortos-vivos, zumbis, vendidos pelo Banco Master ao Banco de Brasília antes da liquidação, né? Tá se mostrando, inclusive, o atraso, não vou dizer falha porque isso não está comprovado, mas atraso nas instituições de monitoramento e controle, Banco Central, CVM, tudo, mas isso aconteceu com uma ajuda clara de políticos. Ninguém faria aquilo daquele tamanho sem a ajuda de políticos, né? Aparece o governador, né, do Distrito Federal, aparece ele se encontrando com o Vorcaro nas residências deles, né? O Ibanez vai ter que, tá, inclusive, alvo de pedido de impeachment por causa disso. No Congresso Nacional, começa também a esquentar a chapa de pessoas como o senador Ciro Nogueira, que tentou, inclusive, aprovar o aumento do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão por CPF para ajudar o Vorcaro, né, que ajudaria o Vorcaro e, ao mesmo tempo, para pressionar a compra do Master pelo Banco de Brasília. Lembra que eles ameaçaram de mudar as regras sobre cassação de diretores do Banco Central para pressionar o Banco Central para isso. No final das contas, o Master foi liquidado. E o interessante é que a compra pelo Banco de Brasília, muita gente achou no começo que aquela compra era para que o Banco de Brasília assumisse os papéis podres que ainda estavam com o Master, dando um cascalho para o Vorcaro. Na verdade, era para esconder esses 12 bilhões, era para que eles assumissem e escondessem esses 12 bilhões. Então, o que acontece? E tudo isso, e a gente vai descobrindo, né, ramificações políticas, ramificações jurídicas, ramificações do próprio mercado, porque enquanto o Master afundava a olhos vistos, o que acontecia com a Faria Lima? Continuava vendendo título, continuava vendendo CDB, governos estaduais comprando letras financeiras com a grana de aposentados e por aí vai. No final das contas, né, a Polícia Federal ela vai ter um inquérito muito longo e eu repito, esse inquérito para apurar a compra de ações do BRB por Vorcaro, né, ele entra nesse desdobramento, ele entra nessa questão de como, na verdade, estava inserido e como era promíscuo esses dois campos. Eu acho, Diego, que a gente ainda vai levar um bom tempo, né, para ainda ouvindo sobre as apurações e ouvindo os desdobramentos, porque, como a gente já comentou, essa deve ser, se o Vorcaro falar, deve ser a delação do fim do mundo, mas esse processo vai pegar muita gente, né? E eu acho que o BRB tem muito que se explicar e o governador Ibanez Rocha também.
Ele que já disse que quer ser candidato ao Senado, né, pelo Distrito Federal. O que Anunciou. garantiria para ele a manutenção. E aí é um ponto interessante, porque se candidatar ao Senado garantiria para ele a manutenção de foro privilegiado, né? A questão, e dificulta, porque é um senador, os pares e tudo isso mais. Só que, para isso, ele vai ter que renunciar ao cargo agora, em abril. E aí ele vai ficar 8 meses ao relento? Essa é uma boa pergunta. O que é melhor? Ficar 8 meses ao relento e depois assumir um Senado por 8 anos, talvez, vai saber com todo esse escândalo, né? Ou permanecer esses 8 meses sob a proteção do fato de ser governador? E aí, Josias, será que ele se elege pelo DF, senador? Como é que você vê o clima aí? Ele estava muito bem posto, né? Só que dava-se de barato que ele ocuparia uma vaga, se elegeria para uma cadeira e a Michele Bolsonaro para outra. Mas, recentemente, a Michele Bolsonaro insinuou a intenção de cacifar a candidatura de uma deputada bolsonarista, Bia Kicis, que também tem pretensões de migrar da Câmara para o Senado. Então, aí ficou a dúvida se a Michele teria força suficiente para deslocar o favoritismo do Ibanez, que é, enfim, um governador cavalgando a máquina, disputando o Senado, né? E sobreveio esse escândalo do Master. Agora, há uma preocupação que precede a influência do escândalo na candidatura do Ibanez Rocha ao Senado. A preocupação com a saúde financeira do Banco de Brasília. Esse novo inquérito que foi aberto pela Polícia Federal trata especificamente de gestão fraudulenta no Banco de Brasília, que é uma instituição pública, um governo estatal vinculado ao governo do Distrito Federal e que fez aí uma proposta tresloucada para comprar o Banco Master, mantendo no comando do Conselho Administrativo o Daniel Vorcaro. Então era realmente um negócio escalafobético, para dizer o mínimo, né? E agora a polícia, que já investigava esta operação especificamente, com os holofotes mais voltados para o Vorcaro e para o Master, agora se volta também para a hipótese de ter havido, e quando abre o inquérito é porque foram encontrados indícios, né? Então a polícia investiga a hipótese de ter havido gestão fraudulenta no Banco de Brasília. Hoje, há um entendimento de que desses 12 bilhões que o Banco de Brasília enterrou no Master, restaram ali em aberto alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais. O banco precisaria obter 3 bilhões de reais para cobrir esse buraco, né? O que só tem duas formas de conseguir. Ou o banco vai fazer um milagre, ou o governo do Distrito Federal vai cobrir esse buraco, né? E quando a Polícia Federal informa que vai investigar a gestão fraudulenta no Banco de Brasília, é uma informação que preocupa do ponto de vista da respeitabilidade do banco. Esse banco tem muito correntista, sobretudo servidores do Distrito Federal, que são obrigados a manter conta lá, porque recebem um salário no banco, mas era um banco que estava ali. Ninguém prestava atenção porque não havia problema. E agora passou a ser o banco um problema. E quando está investigado por gestão fraudulenta, embora ninguém tivesse grandes preocupações com a segurança do banco, com a possibilidade de haver problema no banco, pode ser que algum correntista agora, vendo essa notícia, decida tirar o seu dinheiro. E se muitos fizerem a mesma coisa, aí nós vamos ter um problema que, como disse, precede o plano do Ibanez Rocha de virar senador. O governador vai ter um problema de administrar o Banco de Brasília, né? Ele que permitiu que o banco fizesse esta atrocidade, uma proposta de compra do Master, algo que vários bancões privados já tinham refugado, já tinham fugido dessa arapuca. O Banco de Brasília entrou e agora, tendo entrado, tem problemas.